Você sabia que a Antártida, coberta de gelo e neve durante todo o ano, é considerada uma das regiões mais misteriosas e extremas da Terra? Inúmeros exploradores e cientistas têm se aventurado neste continente remoto e enigmático. Nesse vídeo, vamos explorar as 13 descobertas mais misteriosas da Antártida. A Lula Colossal. A Lula Colossal não é uma criatura mítica, e os pesquisadores se esforçaram para rastreá-la. Este enorme invertebrado tem os maiores olhos que qualquer animal na Terra, medindo até 16 polegadas de diâmetro e um total de até 14 metros, embora alguns afirmem que é maior. As características mais distintivas da lula são os ganchos afiados em seus tentáculos, que a diferenciam da lula gigante, que só tem ventosas com dentes pequenos. Esses ganchos são perfeitos para agarrar e segurar presas grandes, como a merluza negra patagônica. Outro aspecto fascinante é o bico da lula, o maior de qualquer espécie. Este poderoso bico permite à lula colossal quebrar grandes pedaços de sua presa, a transformando em um predador de emboscada eficaz. Embora seja monstruosa, evita a superfície do oceano e habita em profundidades de até 72 pés, o que faz com que os humanos raramente a vejam. Seu habitat em águas profundas significa que encontra poucos predadores naturais, sendo o cachalote um dos poucos capazes de enfrentá-la. Um fato curioso: vários cachalotes foram encontrados com cicatrizes feitas por lulas colossais. A lula colossal ainda é um mistério. Os cientistas acreditam que é uma criatura solitária, que depende do sigilo e da surpresa para capturar suas presas. Observações concretas são escassas, sendo um dos habitantes mais enigmáticos do oceano. É por isso que nos últimos anos, pesquisadores têm lançado expedições para estudá-la. Infelizmente, os avistamentos permanecem raros. O vulcão Erebus. O maior vulcão ativo da Antártida foi descoberto em 1841 por uma expedição liderada por Sir James Clark Ross, que o nomeou de Erebus. Com uma cratera de aproximadamente 650 metros de diâmetro, a uma altitude de cerca de 3.200 metros, o vulcão Erebus tornou-se um ponto de interesse científico. Em 2013, cientistas corajosos escalaram o vulcão, encontrando um cenário impressionante no cume. A cratera exibiu uma paisagem rara, com gelo que não derreteu completamente durante as erupções vulcânicas, um fenômeno muito raro. Essa característica singular levou os cientistas a querer explorar cada vez mais os mistérios escondidos no vulcão Erebus. O caixa eletrônico mais solitário do mundo. Não sei vocês, mas até pouco tempo atrás eu não sabia que existe um caixa eletrônico completo no Polo Sul. Sim, você ouviu bem. A Antártida oficialmente não tem cidadãos, governo, nem cidadania. Contudo, dependendo da temporada, recebe entre 1.000 e 5.000 pessoas anualmente. Este caixa eletrônico está localizado na estação McMurdo, o maior centro de pesquisa da Antártida. A máquina, operada pelo Wells Fargo, dispensa dólares americanos para os visitantes da estação. Durante os rigorosos meses de inverno, quando há cerca de 200 pessoas no local, este solitário caixa eletrônico é essencial para os cientistas e o pessoal de apoio. O dinheiro pode ser usado na pequena loja, no correio ou no bar da estação. Devido às condições extremas e ao isolamento, a manutenção do caixa eletrônico não é simples. A cada 2 anos, técnicos chegam de avião para realizar atualizações e reparos. Eles passam por rigorosas avaliações psicológicas e físicas para garantir que possam suportar o isolamento e o ambiente rigoroso. Mas o que acontece se o caixa eletrônico quebrar entre essas visitas? O pessoal da estação McMurdo está treinado para realizar reparos básicos. Além disso, há um segundo caixa eletrônico no local, usado para peças de reposição, se necessário. Isso demonstra que, mesmo nos lugares mais isolados da Terra, o dinheiro continua indispensável. O navio de gelo misterioso. Em 2020, um enorme e enigmático navio foi avistado na Antártida. Medindo mais de 120 metros de comprimento e aparentando ser feito de gelo, sua descoberta por um usuário do Google Maps causou grande alvoroço na internet. Por que um navio tão grande estaria encalhado em um iceberg? As explicações variam. Uma teoria sugere que seria um navio da Segunda Guerra Mundial que se perdeu e colidiu com o iceberg. Outra especulação intrigante é que poderia estar relacionado a uma base secreta nazista. Embora nenhuma dessas teorias tenha confirmação oficial, elas continuam alimentando a curiosidade. Especialistas sugerem que o navio pode ser uma formação natural de gelo, esculpida pela erosão do vento e mudanças climáticas, o que explicaria sua forma peculiar. A falta de estudos detalhados sobre o local deixa espaço para a imaginação e teorias mais fantasiosas, mantendo vivo o fascínio pelo misterioso navio de gelo. Meteoritos na Antártida. Em fevereiro de 2003,
Uma equipe composta por cientistas, geólogos e aventureiros, movidos pela curiosidade sobre o desconhecido, embarcou nesta vasta e misteriosa planície de neve. Embora a Antártida seja uma das regiões mais desoladas do mundo, também é considerada um local ideal para encontrar meteoritos, pois na área desabitada eles são relativamente fáceis de detectar e preservar. Após vários dias de expedição, um dos membros da equipe descobriu um meteorito incomum. Eles pararam imediatamente para examiná-lo com cuidado, e confirmaram que era um meteorito bem preservado. Foi uma descoberta emocionante, e a equipe tomou medidas urgentes para protegê-lo. Após mais explorações, eles encontraram mais 4 meteoritos, surpreendendo-se com os recursos potenciais da área. Um meteorito em particular chamou a atenção, pesando cerca de 700 gramas e do tamanho de um melão, considerado o maior já encontrado no hemisfério sul. Esta descoberta representou um grande avanço para a comunidade científica. Apesar da celebração, surgiram novas perguntas e especulações. Alguns começaram a questionar se a Antártida não seria um local de pouso para naves extraterrestres. Os vermes gigantes. Diante de qualquer coisa que tenha mais de 4 patas, você poderia pensar que estaria a salvo dessas criaturas na paisagem árida da Antártida. Mas infelizmente, também há bichos de pesadelo no Polo Sul. Conheça o verme gigante ou verme de escamas antártico. Esta criatura pode crescer até 30 centímetros de comprimento, com o corpo segmentado. Além do seu tamanho, suas escamas o distinguem de outras espécies. Essas escamas fornecem proteção e camuflagem contra o fundo marinho rochoso. Seu corpo é alongado e flexível, o que lhe permite navegar através de fendas e no terreno submarino. Mas a característica mais marcante é sua cabeça equipada com poderosas mandíbulas, e uma boca cheia de dentes afiados, uma verdadeira criatura de pesadelo. Este verme é uma das poucas criaturas que cresceram para resistir ao clima gelado da Antártida. Graças à sua forte estrutura muscular, ele é impedido de ser arrastado por correntes submarinas poderosas, podendo caçar nas águas rochosas e sobreviver. As pirâmides da Antártida. Em 2016, uma série de imagens de montanhas na Antártida, com formas semelhantes a pirâmides, rapidamente se espalhou pela internet, gerando curiosidade e imaginação. Essas misteriosas estruturas estão localizadas na Cordilheira Ellsworth e guardam uma semelhança intrigante com as icônicas pirâmides de Gizé. Quando as fotos surgiram, cientistas e pesquisadores ficaram profundamente intrigados e dedicaram-se a estudá-las, verificando se eram reais ou meras ilusões. As investigações minuciosas concluíram que essas estruturas são formações naturais, criadas pela complexa combinação de gelo e movimentos tectônicos, e não artefatos deixados por civilizações antigas. Apesar dessa explicação científica, ainda há quem acredite que existem mistérios não resolvidos envolvendo essas enigmáticas pirâmides naturais. A Catarata de Sangue. Uma das descobertas mais impressionantes da Antártida ocorreu no início do século XX, quando destemidos exploradores russos se aventuraram pelas vastas extensões geladas. Em sua jornada, eles se depararam com um espetáculo surreal, um fluxo vermelho sangrento emergindo da majestosa geleira Taylor, localizada no leste do continente antártico. Essa água vermelha, rica em ferro, fluía com determinação, criando uma visão impressionante e perturbadora. Quando o ferro presente na água entrava em contato com o ar gelado, ocorria a oxidação, conferindo-lhe a característica cor vermelha. A Catarata de Sangue, como ficou conhecida, revelava um dos muitos segredos ocultos na vastidão branca da Antártida. Sua estranheza e beleza eram indissociáveis, deixando os exploradores maravilhados e perplexos, diante da grandiosidade desse continente inóspito. O iceberg retangular. Em 2013, durante uma missão de imagem polar da NASA, um avião capturou uma cena surpreendente. Um enorme iceberg quase perfeitamente retangular, flutuando perto da plataforma de gelo Larsen. Com uma aparência impressionante, o iceberg retangular intrigou os cientistas. Esse bloco especial de gelo é conhecido como iceberg tabular, caracterizado por um topo plano e lados quase verticais, tipicamente desprendido de uma plataforma de gelo. Estima-se que o iceberg tenha cerca de 40 metros de altura, contendo gelo suficiente para encher todas as piscinas da Califórnia. A formação dos icebergs tabulares é um processo fascinante. Eles se formam quando grandes blocos de gelo se desprendem das bordas das plataformas de gelo, mantendo formas geométricas devido às fraturas naturais e tensões internas no gelo. A observação desse iceberg em particular ofereceu uma oportunidade única para os cientistas examinarem a dinâmica das plataformas de gelo e os mecanismos que levam ao seu desprendimento. Além disso, essas formações impressionantes ajudam a entender melhor o impacto das mudanças climáticas na estabilidade das plataformas de gelo antárticas.
À medida que o clima global continua a aquecer, monitorar e compreender essas formações de gelo se torna cada vez mais crucial para prever futuras mudanças no nível do mar e seus impactos em comunidades costeiras ao redor do mundo. As maravilhas dos buracos de gelo. Esses assustadores buracos de gelo foram observados pela primeira vez por um explorador sueco em 1870, durante uma travessia da calota de gelo da Groenlândia. Ele notou estruturas cilíndricas estranhas emergindo do gelo, com tamanhos que variavam de poucos centímetros a vários metros, penetrando profundamente no gelo. Intrigado, decidiu investigar de perto e descobriu que esses buracos eram preenchidos com água, apresentando um fundo escuro e uma camada de substâncias sedimentadas, repletas de micro-organismos e pequenos animais que sobreviviam e se reproduziam no rigoroso inverno antártico. Essas formações cilíndricas, também conhecidas como moinhos de gelo, fascinaram cientistas desde então. Estudos posteriores revelaram que esses buracos se formam quando a água derretida da superfície penetra rachaduras e fissuras no gelo, criando essas estruturas verticais. A descoberta dos buracos de gelo não só ampliou nosso entendimento sobre os ecossistemas extremos, mas também levantou questões sobre a resistência e adaptação dos organismos a ambientes severos. Camadas de gelo que cantam. Entre 2014 e 2017, pesquisadores instalaram 34 sensores sísmicos na Antártida, para monitorar as diversas características e comportamentos das camadas de gelo. Durante a revisão dos sensores, descobriram um fenômeno incomum. A camada de neve mais superficial estava vibrando constantemente, produzindo um zumbido de cerca de 5 Hz. Esse som era tão sutil que não podia ser ouvido pelo ouvido humano, mas os instrumentos científicos captaram claramente. Um glaciologista da Universidade de Chicago descreveu esse som como semelhante ao zumbido de milhares de cigarras, voando entre as copas das árvores e campos no final do verão. Esse som assustador parecia a trilha sonora de um filme de terror, evocando a misteriosa e distante Antártida. O zumbido era causado pelo vento atravessando as camadas de gelo, e a frequência e tom variavam conforme as condições climáticas. Após tempestades de neve ou dias quentes de degelo, o som mudava. Essa descoberta inesperada proporcionou aos cientistas uma nova perspectiva para entender a condição das camadas de gelo, e possivelmente prever mudanças significativas. A caverna misteriosa. A descoberta de uma caverna monumental na Antártida deixou cientistas e aventureiros perplexos. Essa equipe de exploradores, composta por geólogos, cientistas e aventureiros destemidos, encontrou um sistema de cavernas inexplorado e grandioso. A entrada da caverna, com seus impressionantes 75 metros de largura e 20 metros de altura, é suficientemente espaçosa para abrigar uma pequena cidade. Mas o que eles encontraram dentro dessas profundezas geladas foi ainda mais surpreendente. As paredes da caverna brilhavam com um azul intenso, como se fossem feitas de safira congelada. Esculturas naturais adornavam os recantos, criando um cenário que parecia saído de um conto de fadas. Colunas de gelo, estalactites e estalagmites formavam uma paisagem surreal, enquanto pequenos riachos de água derretida serpenteavam pelo chão rochoso. Os cientistas ficaram maravilhados com a beleza e a complexidade desse mundo subterrâneo. Essa caverna na Antártida é um lembrete de que nosso planeta ainda guarda segredos profundos e inexplorados. À medida que continuamos a investigar essas maravilhas naturais, somos lembrados da importância de preservar e proteger esses ambientes únicos para gerações futuras. A Antártida, com suas vastas extensões de gelo e mistérios subterrâneos, permanece como um convite para a exploração e a busca pelo desconhecido. O dedo gélido da morte. Toda criança no mundo que já experimentou o inverno se lembra de derrubar estalactites de árvores ou telhados e brincar com elas. Mas você já ouviu falar do brinícola? Esse estranho fenômeno surpreendeu as pessoas por muito tempo. Foi observado pela primeira vez na década de 1960, mas só foi registrado em detalhes em 2011. Parece as garras enevoadas da morte, descendo da superfície até o fundo do oceano, congelando tudo que entra em contato com elas. Também são chamados de dedos gélidos da morte. Esse fenômeno pode ser encontrado no Oceano Antártico, deixando um rastro de animais marinhos congelados em seu caminho mortal. Mas o que é isso e por que acontece? Bem, tudo tem a ver com as temperaturas congelantes da Antártida. Leva muito mais tempo e temperaturas mais frias para a água salgada congelar do que a água doce. Quando a superfície do oceano começa a congelar, ela expulsa o sal, criando uma camada de água extra-salgada chamada salmoura, que está abaixo da temperatura de congelamento e é pesada. À medida que ela começa a afundar, a água ao seu redor congela imediatamente, assim como o fundo do oceano, criando o que é conhecido como gelo âncora. Uma brinícula pode ter 25 centímetros de diâmetro,
e se as condições estiverem certas, ela tem a capacidade de crescer alguns metros por dia. Criaturas que se movem lentamente no fundo do mar não têm chance de escapar. Mas o espetáculo surpreendente é completamente natural, embora pareça algo saído de um filme de ficção científica. O iceberg A76. O maior iceberg do mundo foi descoberto em 2013 por um oceanógrafo polar britânico, durante uma missão científica na Antártida. Ele avistou acidentalmente este enorme iceberg, que se destacou por seu tamanho, muito maior do que qualquer outro iceberg que ele já havia visto. Segundo The New York Times, o iceberg, de forma semelhante a uma prancha gigante, tem cerca de 170 km de comprimento e 25 km de largura. A Agência Espacial Europeia relatou que ele é um pouco maior que a ilha espanhola de Malorca. Nos últimos anos, o iceberg se deslocou quase 20 km, praticamente sem derreter ou mudar de tamanho. No entanto, esse iceberg pode estar perto do fim, pois recentes observações por satélite mostram que ele entrou no Estreito de Drake, um possível caminho para sua destruição. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Obrigado por assistir e até a próxima!